Gravando, olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, João Guimarães Rosa, Seminários Psicanalítico Jacques Lacan, o seminário, livro 10, A Angústia, L'Angoisse, anos 1962, 1963. Então, bem, estamos na metade, na metade do ensino do Lacan, desses primeiros 20 anos, a lógica do significante, que começa em 53 e será concluída em 73, no seminário 20. Estamos na metade, seminário 10. Página 75, quarto capítulo, O que engana. Começa assim, penúltimo parágrafo, né? Andréa, por favor. De modo que vocês captarão aí que o que originalmente alimenta a emergência do significante é a meta de que o outro real, não saiba. O ele não sabia enraiza-se num ele não deve saber. O significante, de certo, revela o sujeito, mas apagando o seu traço. Então, vamos comentar. É a meta de que o outro, né, a emergência do significante. É a meta de que o outro real. Não sei o que Lacan quer dizer aqui nesse momento com outro real, né? Ficaria melhor o outro como tal, quer dizer, o outro enquanto essa tripartição topológica real, simbólico e imaginário. E que o outro não saiba. Evidentemente, o outro, o grande outro, ele não sabe absolutamente nada, né? por ser inconsciente. Nós estamos no campo psicanalítico e não no campo filosófico. O postulado elementar do campo psicanalítico é de que o inconsciente, o grande outro, não sabe. E que, portanto, o sujeito dele sabe menos ainda. Isso é importante. O ele não sabia. Boa noite, Júlio Braga, página 75, Júlio. André, fecha um pouquinho o microfone, querido, depois você abre. O ele não sabia, enraiza-se num ele não deve saber. Esse ele não sabia o sujeito. Enraiza-se num ele não deve saber. Esse ele não deve saber o outro. O inconsciente. Não é o padeiro da esquina, por favor, não confundam. O significante, de certo, revela o sujeito. Ficaria melhor institui, né? Não revela, institui o sujeito. Cria o sujeito, mas apagando seu traço. Apagando, isso é importante marcar, não? Esse apagando, esse seu de quem é? Do significante ou do sujeito? O significante, não? O significante institui o sujeito, mas apagando-se enquanto significante, claro, porque ele é inconsciente. Ele é falta como saber. Grande outro. Boa noite, Davi, bem-vindo, página 75, Davi. Penúltimo parágrafo da página 75. A nossa querida Andréa está lendo para nós. Vamos lá, Andréa. No início, portanto, existe um A, o objeto da caça, e um A maiúsculo no intervalo entre os quais aparece o sujeito. Com o nascimento do significante,
mas como barrado, como não sabido. O sujeito, né? Ele emerge da incidência de S1 e S2, discurso inconsciente, né? Mas como clivado, como não sabido, como equivocado, ficaria melhor, atualizando Lacan. Todo posicionamento posterior do sujeito repousa na necessidade de uma reconquista desse não sabido original. Aqui Agora, você... agora vocês têm, só um minutinho, agora vocês têm que comentar, hein? Bem Essa frase é interessante. importante. Andréa, comenta pra gente. Reconquistar esse não sabido é reconquistar essa posição de sujeito barrado, sujeito equivocado, sujeito do inconsciente. Esse não sabido original, né? Estrutural, não? Que dá Na origem, análise. Na análise, né? sim. Vamos lá. Aqui vocês já veem surgir a relação realmente radical concernente ao ser desse sujeito a ser reconquistado. A relação que existe entre o A e a primeira aparição do sujeito como não sabido, o que significa inconsciente, unbewusst. Essa palavra se justifica pela tradição filosófica que confundiu o bewusst da consciência com o saber absoluto. Isso não nos pode bastar, porquanto sabemos que esse saber e a consciência não se confundem. O saber inconsciente e a consciência não se confundem, não? Exatamente. Vamos comentar, vamos lá, vocês que estão aí nos ouvindo, né? Existe um A, né? O Azinho, não, o objeto A, o objeto causa de desejo. O objeto da caça. E um grande A, o outro não, no intervalo entre os quais aparece o sujeito. Se ele está lendo o esquema, né? A minúsculo, A maiúsculo, sujeito. Esquema do traço apagado pelo significante. Com o nascimento do significante, mas como sujeito, não como barrado, como não sabido. Sujeito do inconsciente, do significante, do desejo, do discurso, do outro. Não. Agora, essa referência que ele faz à tradição filosófica e esse saber absoluto, ele está se referindo a quem? A Hegel. Hegel. Saber absoluto, né? Do Hegel. Semana 17, o Lacan trabalha muito isso, né? No 17. Então, mas olha só, voltando à frase, ele diz, né? Aqui vocês, na página 75, final da página 75, aqui vocês já veem surgir a relação realmente radical concernente ao próprio, ao ser fica ruim, não, ao próprio desse sujeito, do inconsciente, a ser reconquistado, em análise. A relação que existe entre o objeto A e a primeira emergência do sujeito, como não sabido, do inconsciente. O que significa inconsciente? Unbewusst. Essa palavra se justifica pela tradição filosófica que confundiu o bewusst da consciência com o saber absoluto. Isso é Hegel. Isso não nos pode bastar, porquanto sabemos que esse saber inconsciente, não sabido, falta como saber, e a consciência não se confundem. Tudo isso é análise, hein? Tudo isso é análise. O meu primeiro percurso de análise, se vocês me permitem falar sobre isso, eu fiz duas, né? Já falei sobre isso, está no meu livro até, no início do livro, não? Tem uma página de agradecimentos, eu agradeço, né, as minhas duas analistas.
Pego o meu livro que está lá, página Agradecimentos, né? Duas, uma freudiana e a segunda lacaniana. 5 anos, mais 5 anos, 10 anos. É por isso que eu sou essa beleza, né? Essa maravilha chamada José Marcos de Castro Matos. Pausa para rirmos. Bom, mas enfim, eu era pior, tá? Né? Piorei menos de lá para cá. Atenção. Então, na primeira freudiana, eu fiz um ordenamento no imaginário. Não, foi interessante por isso, né? Agora, na segunda, eu tive que fazer, eu coloquei no grupo isso, eu tive que fazer uma desanálise. Desanálise é um termo do Lacan. O Lacan recebe uma analisanda, não, para fazer a primeira entrevista, né? Ela conta lá enfim, as dores de amor dela, né? Como todo mundo faz, né? Primeira entrevista é isso, né? É para aquele candidato à análise falar, reclamar, se queixar das dores de amor. Bom, então. Então, o Lacan recebe nessa analisanda dele, ela se queixa das dores de amor dela e diz que ela fez uma primeira análise. Depois de ouvi-la, Lacan diz, agora você fará uma desanálise. Achei maravilhoso. Né? Eu fiz uma desanálise. Na análise freudiana, depois uma desanálise lacaniana, que subverteu a primeira análise. Aí sim, eu pude trabalhar o tratamento não, do real né, pelo simbólico. Mais 5 aninhos. Né? Isso é importante marcar, hein? Importante. Então, avancemos, André, vamos lá. Freud deixa em aberto a questão de determinar de onde pode provir a existência do campo definido como sendo da consciência. Posso reivindicar que o estádio do espelho, articulado como está, traz um esboço de solução a esse respeito, embora saiba da insatisfação em que ele pode deixar certos espíritos formados na meditação cartesiana. Penso que podemos dar um passo a mais este ano, que os faça apreender onde está desse chamado sistema da consciência, a origem real, o objeto original, pois só ficaremos satisfeitos com a ideia de que as perspectivas da consciência realmente foram refutadas, quando, enfim, soubermos que ela mesma está ligada a um objeto isolável, especificado na estrutura. Então, que objeto original é esse? Né? Que objeto original é esse? Que objeto isolável, não especificado na estrutura? Que objeto é esse? Né? Para que você está trabalhando? Né? Objeto original, estrutural, isolável, isolável logicamente, especificado na estrutura. Sem esse objeto não há sujeito. Que objeto é esse? É o carro? É Objeto mulher? A, não. Objeto A, sem dúvida alguma. Né? Sem o objeto A, falta como objeto, não há a menor possibilidade de haver sujeito inconsciente. Atenção para isso, hein? A lição clínica. Né? Se o analista opera no sentido, atenção, hein? De obnubilar, apagar, esconder esse objeto A para analisando, ele não está operando como analista. Então, quer dizer, porque é dever ético do analista, é função dele fazer o semblant,
testemunhar a existência exterior desse objeto aos objetos. O objeto A, ele é exterior aos objetos da demanda de amor do analisando. Entenderam o que eu coloquei? O objeto A, a falta como objeto, atenção, hein? Ela é condutora da análise. Essa falta como objeto, a posição dessa falta como objeto é exterior aos objetos da demanda de amor do analisando. Por isso que ele é objeto causa de desejo, não causa de demanda. Entenda isso? É comum na análise que analistas inexperientes, e é incrível que sejam supostamente lacanianos, angustiem-se por, nas análises que eles dirigem, não poderem oferecer objetos para a demanda do analisando. É exatamente isso que eles não devem fazer. Fornecerem objetos de satisfação da demanda, de amor, em sua instância do analisando. O analista, primeiro, quer dizer, é aquele que deve faltar a essa demanda. Não deve responder a essa demanda de amor do analisando, seja ela qual for. Me acompanham ou está muito abstrato? E esse objeto, causa de desejo, ele não é nem um pouco palpável para o analisando, né? Ele fica circulando muito em torno da demanda, de um ter, de objetivos de vida, mas não é disso que se trata, não é? De um ser, de um ter, de um saber, de um querer, de um... Enfim, ter, exatamente. De um ter, de uma vontade, de uma... Vamos lá. Indiquei-lhes há pouco a posição da neurose nessa dialética. Se captaram o cerne daquilo de que se trata no tocante à emergência do significante, logo poderão perceber a que esparrela nos expomos com respeito ao que acontece na neurose. Todas as armadilhas em que caiu a dialética analítica decorrem de se haver desconhecido a parcela intrínseca de falsidade que existe na demanda do neurótico. Vamos comentar? Parcela intrínseca de falsidade que existe na demanda do analisando, né? Parcela intrínseca de falsidade que existe na demanda do neurótico. Que falsidade é esta? Me veio muita imagem da histérica. A histérica com suas demandas, sim, um estereótipo, né, da histérica, como aquela que chega, ela quer atenção, ela faz tudo para chamar atenção para si, fica ali em torno de uma demanda e
convoca, mobiliza a Aham, todos em torno daquilo que é demanda própria, né? uhum, Com os seus exageros, com os seus chamamentos, vem essa imagem aham. histérica. O circo, né, que ela Como monta, né? isso. Ela monta um Agora, circo. Hum, como é que seria isso com o possessivo? O obsessivo, quer dizer, o obsessivo. Como é que seria isso? aham. Mas no caso ainda da suposta histérica, né? Ah, não, o que interessa é fazer desejar o outro. Né? Isso que é importante, fazer desejar o outro. Né? E no caso, ela como sendo objeto precioso do desejo do outro. Né? Bom, mas então, mas voltando, retomando essa questão da falsidade, né? Depois falaremos do suposto obsessivo, André. Que falsidade é essa, não? Que existe na demanda do neurótico, no caso da histérica, né? Como lembrou a Andréa. Hum. Alguém, vamos tentar falar alguma coisa da própria clínica entre vocês? Vamos lá. O Davi vai nos apresentar na terça agora, né, Davi? Um caso para a gente. Não é isso? Isso, inclusive eu queria falar com vocês, o caso já está, né, intitulado, Hum. porém eu ia precisar, José Marcos, adiar a apresentação dessa terça para a próxima terça-feira. Tive Uhum. um imprevisto aqui na Uhum. minha Pode agenda, ser. Tudo bem, mas já, pode ser. já está relatado, já está intitulado e Uhum. vai ser muito, Qual o muito título? legal poder Qual o trocar com título? Só para nos dar água na boca. Hum? O título para nos dar água na boca. Dúvidas do querer. Dúvidas do querer. Olha só. Hum. Hum. Bom, acho que talvez eu possa até colocar aqui um pouco com essa questão que a gente está discutindo, né? Hum. Me parece, aí vocês vão poder me pontuar, que é um sujeito que ele se deu conta do desejo do outro sobre ele, né? Então, ele está em análise já há 2 anos e meio, está indo para o terceiro ano de análise. Mas que também agora que ele descobriu, né, o quanto ele estava alienado a esse desejo do outro, ele não tem ideia nenhuma, por hora, do que fazer com isso, né, de como seguir sem. E aí ele se angustia, enfim, um monte. Hum. Interessante, hein? Vamos ouvir na outra terça, então. Bom, então, vamos avançar, que temos com essa questão da falsidade no ar, né? Algo relativo ao imaginário, criação de fantasias, não fantasia, mas criação de ideais, de Hum. especulações, de fantasias, né? Também, por que não? Hum. Tentativa de colocar algo onde não tem, não é possível de ter, né? Uhum. E também de que essa falsidade, do ponto de vista estrutural, a demanda, ela não pode ser satisfeita por ninguém, né? Hum. Falsidade intrínseca, não na demanda. A demanda não poderá ser satisfeita, né? E é bom que não seja para que haja desejo, senão ficamos no rame-rame da demanda de amor, né? Bom, vamos lá, avancemos.
A existência da angústia está ligada a que toda demanda, mesmo a mais arcaica, tem sempre algo de enganoso em relação àquilo que preserva o lugar do desejo. Olha aí. Também é isso que explica a faceta angustiante daquilo que dá a essa falsa demanda uma resposta saturadora. A resposta é que supostamente satisfaria essa demanda. Uma falsa satisfação, né? Uhum. E há analistas angustiados com a angústia do analisando. Não pode. Analista angustiado com as angústias do analisando, ele está contra-transferindo. Vamos lá, avancemos. Não faz muito tempo vi surgir no discurso de um de meus pacientes que sua mãe não desgruda dele até certa idade. Não desgrudara dele até certa idade. Será possível dizer mais do que isso? Ela dará à sua demanda apenas uma resposta falsa, uma resposta que realmente errava o alvo, já que se a demanda é estruturada pelo significante, não deve ser tomada ao pé da letra. Uhum. O que a criança pede à mãe destina-se a estruturar para ela a relação presença-ausência, demonstrada pela brincadeira original do Fordá, que é um primeiro exercício de dominação. Há sempre um certo vazio a preservar, que nada tem a ver com o conteúdo, nem positivo nem negativo da demanda. É de sua saturação total que surge a perturbação em que se manifesta a angústia. Olha, esse parágrafo é bem importante clinicamente, hein? Releio. Prossegue. Não, vamos comentar. Esse parágrafo é bem importante. A resposta falsa tem a ver com essa tentativa de realizar o irrealizável, que é responder a uma demanda, que, por sua vez, é falsa, né? Porque, estruturalmente, não há objeto de satisfação. Não existe esse objeto de satisfação. Mas no caso desse exemplo, não, para quem está trazendo, então, não, essa demanda da mãe, no caso, ele diz, não, a sua mãe não desgrudara dele até certa idade. Portanto, a demanda da mãe, no caso aqui, é uma demanda de amor invasiva, né? De maneira que ela, a mãe, não comparecesse no discurso intrafamiliar, né, como uma mulher. Mulher enquanto não objeto, né, fantasma do marido ou de um outro qualquer. Mas ele diz, não, Lacan, ela dera a sua demanda, a mãe não dera a sua demanda apenas uma resposta falsa. O que é essa resposta falsa? O filho. A resposta falsa a essa demanda da mãe, nesse caso aqui, é o filho. Mas é uma resposta falsa. Uma resposta que realmente errava o alvo. O alvo era o filho. Já que, se a demanda é estruturada pelo significante, não deve ser tomada ao pé da letra. A demanda erra o alvo, porque ela é estruturada pela equivocação significante. S1, S2. Atenção para isso que eu estou dizendo.
Vocês já podem articular, né, o que estamos trabalhando aqui, pela via dos matemas do Lacan. Quando ele diz, ela mãe, dera a sua demanda, né, demanda de amor em relação ao filho, apenas uma resposta falsa, né, a resposta falsa é o filho, enquanto objeto de satisfação plena dessa demanda, uma resposta que realmente errava o alvo. Agora, por quê? Já que se a demanda é estruturada pela equivocação significante, atenção, não deve ser tomada ao pé da letra. Em última instância, toda demanda é falsa. Ela está pautada por uma equivocação. Nenhum objeto irá satisfazê-la. Muito menos um filho, uma filha, seja o que for. Não há, portanto, maternidade. Não há, portanto, maternidade perfeita. Assim como não há filho perfeito, nem filha, etc. Ambos, mãe e filho, estão imersos na equivocação significante da estrutura. Esse é o jogo a ser jogado. Felizmente, para o bem de todos, a felicidade da torcida do Flamengo. Ele continua. O que a criança pede à mãe, demanda da criança agora, não? Destina-se a estruturar para ela, criança, a relação presença-ausência, demonstrada pela brincadeira original do Fordá. Magnífico, hein? E é um primeiro exercício de dominação simbólica. Releia, magnífico. O que a criança demanda à mãe, destina-se a estruturar, olha o termo. Para ela, criança, a relação presença-ausência do Fordá, a brincadeira estrutural do Fordá. Mamãe vai, mamãe vem. For, em alemão, lá. Dá aqui. For, em alemão, significa dá lá. Dá significa aqui. Lá, aqui. Dentro do Freud. Mamãe vai, mamãe volta. E é um primeiro exercício de dominação simbólica. Não da mãe, dominação simbólica do mundo. O mundo nos falta. Então, se o mundo... Por que o mundo nos falta? Exatamente porque não podemos, senão, dizer que as coisas vão e vêm. O sujeito é esse intervalo. É esse intervalo, atenção, é esse intervalo entre o mundo vai e o mundo vem. Atenção para isso. Né? Jogar com isso é poder, atenção, posicionar-se corretamente, ordenadamente no campo discursivo. Um amor vai, outro amor vem. Atenção. Eu estou colocando um amor qualquer, um trabalho, não sei lá o quê. Me acompanha o que eu estou colocando ou está muito? Há sempre um certo vazio a preservar. Olha que incrível, hein? Há sempre um certo vazio, um intervalo a preservar, que nada tem a ver com o conteúdo, olha aí, nada tem a ver com a mãe, nada tem a ver com o mundo, nada tem a ver com o amor, nada tem a ver... O importante é esse intervalo de jogo. Vai e vem, ausência, presença, etc. Nem positivo, nem negativo da demanda. Um certo vazio, nem positivo, nem negativo da demanda. Por isso que a mãe lá do paciente do Lacan, do analisando do Lacan, erra o alvo. Ela erra o alvo, ela pega o filho, né, como objeto exclusivo da satisfação sexual dela. Ele conclui, é de sua saturação total, fechamento total, que surge a perturbação em que se manifesta a angústia. Esse analisando Lacan, angustiado, porque a mãe grudada nele,
Aquele meu paciente não suporta a voz de minha mãe. Ela é um sargento, etc, etc, etc. Ele usa metáfora, não? Ela é um sargento. Olha que interessante, é um analisando fora do discurso, hein? Atenção. É um analisando fora do discurso. Ele consegue criar uma metáfora como suplência, atenção, para poder criar um intervalo, porém, significante entre ele e a mãe. Minha mãe é um sargento, criou a metáfora. Ela é invasiva, ela só sabe mandar. Atenção para isso. Cadê o pai? Cadê o pai? Não tem. No caso desse meu analisando, não. Essa mãe conseguiu emascular discursivamente a presença desse pai, com essa voz invasiva dela. Me acompanham? Acompanham Lacan? É de sua saturação total da demanda, né? Uma demanda saturada, cheia. Não, supostamente sem intervalo. E surge a perturbação, em que se manifesta a angústia. Novamente, a angústia enquanto falta da falta. Falta da falta inscrita na demanda. Falta do intervalo, do vazio, como Lacan chama, inscrita ou inscrito na demanda. Concluamos o item 2. Nossa álgebra traz-nos aqui um instrumento que é a conta certa para vermos as consequências disso. A demanda surge indevidamente no lugar do que é escamoteado. O objeto. Peraí. A demanda surge indevidamente. Não deveria surgir no lugar do que é escamoteado o objeto. A falta do objeto. No lugar do desejo. Atenção, hein? A demanda. Isso é escamotear. Tentar tirar de cena, né? Jogar para baixo do tapete. O desejo. Vocês não ouvem isso na análise de vocês? Alô? Hã? Os analisandos de vocês? Vamos conversar um pouco. Eu queria ficar por aqui hoje nessa reunião. Iniciar o item 3 a próxima vez. Vamos conversar um pouco, temos ainda 10 minutos. Vamos lá. Waxman, Júlio Braga. Podemos pensar também no caso do Freud, não? Nos casos do Freud, né? Como que Freud ele angustiava os analisandos dele. Com a angústia dele, Freud. Com o excesso, não, o excesso de sentido, de representação do Freud. Pois não, Waxman. Não, é isso que você acabou de falar. Essa saturação é fornecer objetos por analisando. Fornece interpretação, objetos, alimentos de demanda.
E essa saturação aumenta a angústia do analisando. Exato, uma saturação de representação. Representação. Isso piora a angústia do. Uhum, A ideia do analista que pretende amenizar, uhum. na verdade, está aumentando. O analista não tem que amenizar nada, ele não tem que melhorar nada, nem piorar também. Lacan, o analista, ele tem que, literal, em a citação do Lacan, o analista, ele tem que estar, com o termo dele, o analista tem que estar fortemente, alguma coisa assim, fortemente escudado da angústia. Ele não sentir-se angustiado com o analisando, com as angústias do analisando. É comum analistas inexperientes virem para a supervisão e dizerem para mim: que bom, o meu analisando melhorou. Mas por que bom que ele melhorou? Como assim? Quem pode decidir isso? Melhorou por quê? Por quê? Não tem nem que melhorar, nem que piorar. Tem que trabalhar. Trabalhar no sentido de construir em análise, né, o desejo, a falta como objeto. Não a presença do objeto, mas a falta como objeto. No campo da falta como saber, evidente, campo do inconsciente. O analista não pode demandar. Waxman. Eu posso dizer, em função disso, nessa não prover o analisando de objetos para que ele satisfaça uma certa demanda, no surgimento do objeto A, você então tem a produção da angústia em dois sentidos. Uma angústia que aumenta o trabalho do analisando para o objeto A, ou uma angústia de um excesso de saturação da parte do analista. As duas situações vão provocar uma angústia, uma pela busca do objeto A, a outra por escamotear o objeto A. Uhum. Uhum. A primeira é analítica, a segunda não. Sim. A questão então não é angústia, né? A primeira é produtiva, a segunda não. Isso. Uma angústia positiva e uma negativa. Eu não diria positiva nem negativa, eu diria produtiva, Positiva, né? sim. Uma outra exterior análise. Certo. Questão para vocês. Vocês esperam a melhora dos seus analisandos? Ou o bem deles? Se esperam a melhora ou o bem, que melhora ou que bem são esses? André, começar com André. André, você primeiro, depois André. O melhor seria provocar essa angústia. Melhor seria isso. Melhor seria piorar. Melhor seria piorar. Gostei. Angustiar é a saída. Uhum. A questão é que cada sujeito vai se haver com isso dentro do seu limite, né? Uhum. Porque eu sou muito próxima do Freud quando ele coloca a questão da pulsão de morte, sim, Lacan, enfim, mas porque na verdade a gente tem que se haver com essa pulsão de morte, né? E
a saída que a gente encontra para contornar isso são milhares. Agora, no trabalho de análise, sem dúvida, quanto mais angústia, quanto mais falta, melhor. Mas o quanto o sujeito, em análise, aguenta lidar com essa falta sem descambar para uma. Se procurar o padre Fábio de Mello, Ou saídas mais mortíferas, né? De acomodação, de inércia, de estagnação, de não vou conseguir sair disso, então eu vou uhum, me isolar de tudo, né? De cortar laços sociais. uhum, Esse que é a questão. Agora, sustentar a angústia, que é aí a pérola da relação de análise. vamos lá, Eliane, concordo, Andréia. Eu teria alguma coisa para falar sobre a questão do sustentar a angústia, né? Será que se trata de uma angústia imóvel? Lá estou analisando, não se move. É uma angústia que está a trabalho. Com certeza, ela nunca é inerte, mesmo porque a gente está sempre em movimento, né? E agora eu fico sempre em dúvida com relação à angústia que é causado por uma falta, né? A falta, e o desejo que nos move ao trabalho. Uhum, Parece que tem uma relação entre angústia e desejo estrutural, mas parece que quando há uma, não há outra, porque a angústia, ela, ambas falam da falta, mas a angústia, a gente tem uma outra relação com a angústia, diferente da relação de desejo. Não sei se eu estou conseguindo ser clara uhum, nessa uhum, distinção e nessa uhum, aproximação. uhum. O Lacan diz, a angústia não é sem objeto. Portanto, o objeto da angústia em análise, a angústia produtiva é o objeto A, é a falta como objeto. Por isso que ela não é sem objeto. Que objeto? Não é um objeto empírico qualquer. Fenomenológico não é isso. O objeto da angústia é objeto A, enquanto falta como objeto. É a falta como objeto que causa angústia. E é a falta como objeto que causa desejo. Aí está, então, aí está, não, digamos, o próprio. Ela trabalha a favor do desejo. A angústia produtiva em análise. Outra coisa é a angústia enquanto sintoma, ou melhor, articular ao sintoma. A angústia articular ao sintoma é essa angústia do excesso de demanda, é a falta da falta. Entende isso? A angústia não produtiva, a angústia que tem a ver com o gozo, tem a ver com o sintoma. É a angústia no qual o que ocorre é a falta da falta. Atenção. É essa angústia não produtiva, analiticamente, esta angústia articular ao sintoma que o analisando traz para nós, para ouvirmos. Articular ao sintoma, né? E é o nosso dia a dia, sabe? Meu Deus, é o mal-estar na civilização. Nós vivemos em nossos relacionamentos diários imersos, né? Nessa angústia não produtiva, nessa angústia articular ao sintoma. É o rame-rame no dia a dia, todo mundo reclamando de todo mundo. Por aí vai. Isso começa na família.
A esposa reclamando do marido, o marido reclamando da esposa, o pai reclamando do filho ou da filha, a mãe reclamando do filho ou da filha, vice-versa. Isso se estende para a família em geral, para os amigos, para os irmãos. A questão é realizar um trabalho analítico, né, para que essa falta da falta possa ser, o sintoma, portanto, a angústia, portanto, possa ser trabalhada de maneira que a falta como objeto compareça. E, portanto, o desejo compareça. A angústia produtiva compareça. A angústia é importante. O analista que não suporta nem a produtiva nem a outra, ele é tudo menos analista. Voltando à questão do querer melhorar. Vamos lá, Eliane, você agora. Eu acho que já foi dito tudo. Vamos falar você. Não, eu fiquei pensando assim, eu acho que cabe ao analista ordenar justamente essa angústia aí, que é do sintoma para a angústia, né, produtiva, né? Equivocando e tentando fazer com que fale, né, dessa angústia, fique nomeando ordenadamente isso. É o que me vem assim agora, no sentido. Porque, assim, quando me vem assim à cabeça, o sintoma a angústia, ele é todo representacional, né? Você vem com toda uma queixa disso, né? Então, me parece que cabe ao analista tentar ordenar isso, enxugando o máximo possível, mas sempre causando desejo no sentido de sempre falar mais, não é isso, não é isso, não é isso, e aí dá essa continuidade. É o que me vem, assim. Uhum. Tá, e você quer o melhor para os seus analisandos? Eu quero que eles consigam ordenar o melhor possível toda essa angústia aí. Agora, se isso é cura... Não, cura não tem Não cura não. com certeza, mas é pelo menos um ordenamento. Não Uma tem vez cura não. eu ouvi de um psicanalista, não sei se procede, não sei se eu ouvi ou li em algum lugar, que ele dizia que a gente, quando entra em análise, a gente entra com um saco cheio de objetos e fala desses objetos todos. E o que a análise faz é conseguir colocar esses objetos em ordem dentro do saco. Não é que a gente se desfaça dos objetos, mas ele volta, pelo menos, de uma forma mais organizada. Discordo peremptoriamente. É preciso esse saco chama-se demanda. Esses objetos são os objetos da demanda. É preciso tirar esses objetos, jogar fora esses objetos e deixar esse saco vazio. Esse vazio significa que esse saco contém o objeto A, o objeto do desejo. Ele esqueceu de falar do desejo. Ele falou apenas de um ordenamento da demanda. Não se trata de ordenar a demanda. Ao contrário, se trata de desordená-la, desarticulá-la de seus objetos. Só assim funciona, senão não. Senão é voltar a encher aquele saco da demanda. Ordenado, mas ok, mas o que é ordenar os objetos da demanda? Só uma maneira. Faltar para com esses objetos. Senão não. Pois não, Waxman. Então, falando assim, o que você espera? Que eles melhorem ou piorem? Mas é inevitável, quando o paciente é deslocado para satisfação de demandas e é equivocado, em que esses objetos para a sua demanda não são mais convincentes para ele, nesse sentido, não? Há uma mudança qualitativa desse mal-estar. Sim. É inevitável, assim. Nesse sentido, não há como o analista também perceber essa diminuição de sofrimento, de mal-estar. E até o efeito dessa tranquilidade. É claro que isso leva a outra angústia, mas a qualidade desse mal-estar é muito diferente. Uhum.
não há o mesmo sofrimento, é um outro sofrimento, mas não daquele estado. Uhum. Uhum. Exato, é um outro gozo, né? Entende? É aquilo que Lacan chama magnificamente de mais gozar, né? Sim, sim. Tirar os objetos do saco da demanda, jogar fora esses objetos, né? E colocar nesse lugar o mais gozar discursivo, a renúncia ao gozo. A renúncia ao gozo pela demanda. Eliane, ficou claro a questão? Ficou, Zé Marco, mas assim, eu fico pensando assim, quando fala em reordenar esses objetos no saco, talvez eu pense que não seja colocar os mesmos objetos, mas o que se criou desses objetos que tornou menos angustiante. Não, Eliane, esses objetos têm que Não faltar. Esses objetos tem que têm que faltar. faltar, senão não. Uhum. Essa é uma leitura representacional da questão do objeto em psicanálise. Esses objetos têm que faltar, esse saco tem que ficar vazio. Atenção para isso. Senão, não. Senão, não é análise. É um trabalho representacional de trocar de objetos. Não, 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 não. Não. Porque aí só o vazio é que pode fazer habitar qualquer coisa, outros significantes, outros desejos. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Essa é uma leitura Tá. imaginária, sabe, Eliane, de preencher, né? De oferecer, em última instância, objetos mais satisfatórios, entende? Não tem isso. Ok, agora ficou mais claro. Júlio Braga, vamos lá, Júlio. Eu estava pensando sobre essa relação com o vazio, né? No imaginário do sujeito que opera sempre no cheio, né? Exato, gostei. No saco cheio. E ele tem que ficar de saco cheio do saco cheio. Exatamente. Ele tem que reclamar que ele está de saco cheio, senão não tem. Ele é ficar de saco cheio do saco cheio. Então, o que eu fico pensando talvez a articulação da angústia com algo que produza movimento. Acho Isso. que essa é a questão, produzir movimento, porque sabendo que o jogo está perdido. Ou ganho. Não. O que tanto faz, porque também já é representação, mas, enfim, é com o jogo perdido que está ganho. Uhum. Porque não tem como ser diferente. Então, assim, já está perdido. Você vai perder um monte de coisa, tem que fazer o luto de um monte de coisa. Você tem que se livrar de um monte de coisa. Então, um movimento que vem colocando coisas, né, objetos na gente, precisa ganhar um vetor contrário a isso, que é perder, 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 perder até ficar vazio. Uhum. E eu acho que aí realmente esse é o trabalho, essa é a travessia. Esse é o trabalho, até ganhar movimento, né? Só movimento no vazio, senão não tem. É movimento no vazio, até, né, em termos físicos, né, a questão do trabalho no vácuo, né, é uma coisa que parece que fisicamente é muito determinista, né, é muito determinado. Então, é um trabalho... Pô, desculpa, eu vou rimar e vou falar um palavrão, mas não tem como. É trabalho pra caralho. Pra cacete também. É trabalhete pra cacete. Então, quer dizer, é uma coisa, né, trabalhosa. Não tem outra palavra, né? É uma coisa muito trabalhosa, porque você tem que se livrar de muita sujeira, né? Uma coisa trabalhosa para rimar que mais goza. Né? O mais goza. Muito bem, Davi Alex.
Bom, eu confesso que eu já esperei, sim, né? Que eu Já esperou. já, mas agora eu aguardo. Boa. Você lembrou aquela do Lacan, né? Eu não espero Exato, nada, só aguardo, né? eu aguardo, né? Também não procuro, acho. É, aham. E você Então, guarda onde, Davi? Não, oi? aguarda, ele aguarda. E você guarda onde? Guardava na minha análise. Muito bom. E, e sim, né? Bom, eu falo pela minha experiência, pelo menos a forma que eu passei por isso, né? O quanto que depois esse esperar do analisando, né? Ele, pelo menos para mim, foi esperando da direção do tratamento, né? Então muda de lado, né? Um pouco dessa expectativa, né? Do querer que o analisando melhore do que talvez querer que a minha direção do tratamento melhore, né? Que está em aguardar, né? Algo, né? Uhum, Algum acontecimento que vai ter em algum encontro da uhum, análise. uhum. Exatamente. Gostei das suas colocações. Legal. Tá bom por hoje então. Retomamos quarta-feira que vem. Bom fim de semana a todos. Até lá. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.